Meus amados irmãos, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, hoje no Salmo 40, parte 2, nessa série que Deus colocou no meu coração para vir aqui estar estudando as Sagradas Escrituras com vocês. Então já pega a sua Bíblia aí comigo e hoje nós vamos estudar o Salmo 40 a partir do versículo 12 até o último versículo, que é o versículo 17. Então, nesse vídeo eu vou ler do versículo 12 ao 17, na segunda parte do Salmo 40. Pega a sua Bíblia e vem comigo. Salmo 40, e o título do Salmo é Oração para Livramento, e é um Salmo de Davi. Versículo 12. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Apraza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Seja a homem envergonhados e cobertos de vexame os que demandam a minha vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que o buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Só até aqui, irmãos, e o primeiro versículo que eu quero começar comentando com vocês, eu esqueci de dizer, mas a versão que eu li é a versão que eu uso aqui no canal, nos vídeos com vocês normalmente, é a versão da Bíblia Almeida Revista e Atualizada. Começando a comentar pelo versículo 12, não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que o cabelo de minha cabeça, e o coração me desfalece. Aqui nós podemos ver duas consequências de pecados que Davi confessa ao Senhor que cometeu. A primeira consequência é que me impedem a vista, as minhas iniquidades me alcançaram e são tantas que me impedem a vista. Como diz o salmista no Salmo 42, ao fragor das tuas catadupas, as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Um abismo chama outro abismo. Aqui eu posso entender que Davi, ele nos passa um ensinamento nesse salmo de que você peca, e quanto mais você peca, quanto mais você dá lugar ao pecado, mais você fica cego e mais você entra mais fundo no pecado. Vai querendo pecar mais porque, não tem nada a ver, se eu fiz isso, eu posso fazer aquilo, e a pessoa vai ficando cega. A vista da pessoa vai criando as escamas novamente que Deus havia tirado dos olhos dela. E isso é muito grave, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando nós somos cegos, nós estamos no erro achando que estamos no caminho certo, que isso não é nada demais, não tem nada a ver. A palavra de Deus não é nada demais, a voz de Deus não é nada demais, é uma coisa da minha cabeça. Daqui a pouco a pessoa fica cega novamente. E ela mesma faz mal a ela mesma e caminha novamente para o inferno. Isso é uma coisa muito desesperadora, porque não depende de nós ter o entendimento aberto. O que isso significa? Nós antes estávamos numa vida de pecado e numa vida que nós não conhecíamos a Deus e achávamos que isso tudo era religiosidade, isso tudo era hipocrisia e, enfim, todas as religiões levam a Deus e que não tem nada a ver isso de só uma religião levar ao céu.
Mas Deus, Ele nos tocou de modo que as escamas foram jogadas por terra do nosso coração e da nossa mente. E nós podemos ter esse entendimento, mas não por nós mesmos. Percebe que foi Deus que nos tocou. Logo, nós temos que vigiar para não perder esse entendimento dado por Deus. Porque uma vez que nós negligenciamos esse entendimento e pecamos novamente, e ele é fechado, depende de Deus novamente ter misericórdia. Se Deus não tiver, se Deus achar que nós não somos ignorantes, nós não somos bobos e nós fizemos isso porque quisemos, irmão, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque Deus não é nosso servo, nós somos servos de Deus e cabe a nós vigiarmos a ponto de fugirmos da aparência do mal, do pecado, da tentação, para que não sejamos cegados novamente pela nossa própria mão. Na verdade, cumpre a nós orarmos dia após dia, pedindo misericórdia a Deus para que nosso entendimento não seja fechado e para que Satanás não venha conseguir levar a nossa mente, o nosso coração para um lado pecaminoso novamente, porque isso é muito sério, é uma batalha espiritual. Nós temos que resistir pelo bem da nossa própria alma, para o nosso entendimento continuar no Senhor, continuar aberto, continuar na luz, porque aí nós vamos ter discernimento. Mas se nós vamos pelo caminho pecaminoso, não contando nos pecados mais graves, mas os pecados mais suaves do dia a dia, é uma conversa, é uma tentação, é uma vontade, é um desejo satisfeito que nós temos que vigiar nos mínimos detalhes, porque ai de nós se nosso entendimento for fechado novamente. Só Deus para ter misericórdia de nós, e nós somos julgados pelo nível de entendimento que temos. Então, quanto mais entendimento temos, mais vamos ser julgados pelo mundo espiritual. E isso é muito grave, porque dependendo da situação, não tem mais volta. Então nós temos que tomar cuidado com isso, nós temos responsabilidade pela nossa própria alma. Então vamos vigiar, irmãos, porque Deus está nos alertando a nós sermos firmes perante a tentação, fugirmos como José da aparência do mal e não cairmos para não sermos cegados novamente. Ainda no versículo 12 nós vemos a consequência do pecado. A segunda consequência que Davi diz é: o meu coração desfalece. Quando nós pecamos, além de ter toda uma consequência no mundo espiritual, a cegueira que o Davi ele fala aqui, o nosso coração ele sente uma tristeza e uma angústia profundos. Porque a nossa alma, ela sente quando nós desobedecemos o Pai. Quando o Espírito Santo se entristece no nosso espírito, é uma dor muito profunda, muito grande, ainda mais quando nós costumamos ser obedientes e sensíveis à presença de Deus, à voz de Deus. O Espírito Santo se entristece no nosso espírito e nós conseguimos sentir a tristeza dele. E a tristeza do Espírito Santo é uma tristeza muito profunda quando nós pecamos, ainda mais quando somos filhos de Deus, já lavados e remidos. Então, isso ocasiona uma angústia, uma tristeza muito grande, e é algo assim desesperador. É algo que, sabe, eu não desejo essa sensação, eu já senti essa sensação, não desejo para ninguém. Por mais que seja uma coisa boba aos nossos olhos, isso traz uma angústia, isso traz uma tristeza, um afastamento do Espírito Santo. Isso é muito grave, por isso que nós vamos ver em vários salmos, depois de Davi ter cometido pecado, ter caído, ter adulterado, escorregado e feito umas coisas que não agradavam ao Senhor, ele se sentiu assim, e nós vamos ver como consequência disso em muitos salmos, escrito: não afaste de mim a tua presença, Senhor. Davi, ele vai rogar ao Senhor: não afaste de mim teu Santo Espírito, traz de volta a alegria da salvação no meu espírito. Então nós vemos que essa é uma grave consequência de como quando nós pecamos e somos filhos de Deus.
Versículo 15: sofram perturbação por causa da sua ignomínia, os que dizem bem feito, bem feito. Aqui nós vamos ter mais um alerta. Irmão, quando o irmão peca, não é nosso papel acusar e dizer bem feito, porque nós vamos perceber que aqui Davi é um ungido do Senhor. E mesmo assim, tem gente que, por causa da queda dele, talvez até pense, ele merece. Vai lá e desdenha dele, fala dele, bem feito. Mas com certeza essas pessoas foram amaldiçoadas pelo Senhor. Porque, apesar de tudo, Davi se arrependeu, é filho de Deus e é ungido do Senhor. E quem vai contra o ungido do Senhor, né? O Senhor faz justiça pelo nome do ungido do Senhor. Então nós temos que vigiar também nesse aspecto. Nós não fomos levantados como filhos de Deus para acusar, para quando uma pessoa tropeça, quando um irmão tropeça, que também é ungido, como nós, né? Nós somos levantados para ajudar uns aos outros quando caímos, quando tropeçamos, não para apontar o dedo, dizer bem feito e julgar e deixar a pessoa de lado, caída no meio do caminho. Eu também lembro da parábola do bom samaritano, né? Não deixar a pessoa jogada, machucada, caída no caminho, mas sim ajudá-las. Porque os homens de cargo que passaram, homens levitas, sacerdote, homens de cargo, homem que tinha nariz empinado e se achava melhor dentro de sua alma, não ajudaram o irmão necessitado. E eles se achavam melhor do que aquele homem que estava jogado no meio do caminho e machucado, mas quando um samaritano, um estrangeiro, passou, ajudou aquele homem, porque ele sabia que poderia ser ele também ali jogado no meio do caminho. Então nós temos que ter essa consciência que não somos melhores do que os outros. Nós todos fomos resgatados pelo Senhor e pela misericórdia de Deus temos entendimento aberto e conhecimento. Quanto mais conhecimento nós temos, mais a responsabilidade de ajudar o próximo também nós temos. Porque nada Deus nos dá somente para a gente. Também é para edificar a gente, mas é também para edificar e ajudar o nosso irmão. Nisso consiste o amor, nisso consiste o verdadeiro evangelho e o verdadeiro amor que vem de Deus. Versículo 16 e 17. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, meu libertador. Não te detenhas, Senhor, ó Deus meu. Uma das características que Davi fala aqui também dos que devem folgar, rejubilar, são todos os que buscam o Senhor e todos os que amam a tua salvação. Ou seja, os que buscam a Deus e os que fazem por onde amam a salvação que vem do Senhor. Esses sim vão buscar jubilar e devem dizer sempre ao Senhor, o Senhor seja magnificado, ou seja, louvar o Senhor, né? Porque nós temos que entrar nesse descanso da confiança em Deus, de que o Senhor está cuidando de nós. E Davi vai confessar, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Talvez Davi não esteja nem falando de posse, mas sim de necessidade de alma, aqui nesse versículo 17. Mas ele tinha consciência, por mais que ele tinha pecado, tropeçado, errado, o Senhor estava cuidando dele. Essa consciência também nós devemos ter, que o Senhor é perdoador, misericordioso. Quando nós verdadeiramente amamos, buscamos Ele, nos arrependemos, Ele cuida de nós. É hora de se levantar e de seguir, confiante no amor, na misericórdia do perdão do Senhor. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. E aqui, nesse ponto do vídeo, acabamos esse vídeo do Salmo 40, da parte 2. Eu agradeço a você que esteve até esse ponto do vídeo comigo. Deus abençoe você, a sua casa, seu coração, a sua mente, a sua família e seus caminhos. Deus te ilumine e te abençoe em nome de Jesus. E meus irmãos, até o próximo vídeo, se Deus quiser, fiquem na paz do Senhor Jesus.